Vamos lá. Fala galera do canal da La Máfia Barbearia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para tirar uma dúvida, uma dúvida que um cliente meu me perguntou e eu resolvi trazer aqui pro canal, porque ele me perguntou: Ayrton, eu faço meu degradê sempre na navalha e o degradê da shaver, é a mesma coisa? Qual é a diferença? Me explica. Daí eu expliquei para ele e pensei, isso pode ser um bom conteúdo pro canal. Então é o seguinte, além de falar a diferença entre o degradê da shaver e o degradê da navalha, a gente vai falar também do degradê da zero e da máquina de acabamento. São 4 degradês que, na visão de muita gente, é degradê da zero normal. Porém, existe diferença entre todos esses 4 degradês. Degradê da zero, da máquina de acabamento, da navalha e da shaver. Então vamos falar sobre isso agora. Vamos! Beleza, galera, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto bem interessante, que é os degradês mais baixos que existem. A gente já fez um vídeo explicando a diferença entre os degradês, é esse vídeo que está a capa aqui do meu lado, tá o link na descrição, dá uma assistida lá para te entender a diferença de todos os degradês, taper fade, fade da 1, high fade. A gente falou mais sobre a diferença de estrutura de degradê. Hoje aqui a gente vai falar mais da diferença de altura, a graduação em si do degradê, e principalmente os degradês mais baixos, que é os que geram as maiores dúvidas, né? Porque o degradê da meio, da 1, são degradês que ficam mais cabelo mesmo. Mas e o degradê da zero para máquina de acabamento e principalmente navalha e shaver, qual é a diferença entre eles? A diferença é a altura, tá? Vai do mais alto até o mais baixo, tá? E ao que tu não acredite, a navalha não é o degradê mais baixo. É, exatamente, acabou de ter um plot twist na tua vida. Existe algo mais baixo que a navalha. Então vamos começar falando do degradê da zero, tá? O degradê da zero é quando a gente usa o degradê do nível da máquina de corte normal, o zero da máquina de corte. Esse degradê deixa praticamente peladinho, porém fica ali pequenos toquinhos de cabelo ainda aparecendo. Então no degradê da zero ainda é preciso fazer um acabamento na volta, bem que leve, porém ainda é necessário fazer, passar uma navalha aqui atrás, fazer meio que quadradinho, por mais que não apareça muito. Ele é um degradê que deixa um pouquinho de cabelo ali, então ele não é completamente pelado total, então ele fica um pouquinho de cabelo. Em fios mais grossos, ele fica aparecendo bastante o cabelo. Então, o degradê da zero, ele é mais recomendado para quem tem o pelo mais fino, ou seja, um cara com cabelo mais loiro, esse tipo de fio mais ralinho, o degradê da zero fica top. Porém, alguém que tem um cabelo muito grosso, fica bem aparente o cabelo, e daí teria que optar por um degradê um pouco mais baixo para poder dar aquele efeito de contraste, né, da parte mais escura para a parte mais clara. E aí que a gente chega no degradê da máquina de acabamento, que basicamente é um degradê da zero também, ele é um degradê da máquina, porém em vez de usar a máquina de corte, a gente usa a máquina de acabamento, que é normalmente um pouco mais baixo do que a zero da máquina de corte normal. Aqui é uma ótima opção para quem tem medo de pelar totalmente, porém quer um degradê com contraste maior utilizando máquina. Então tu utiliza ali a máquina de acabamento, que ele é um pouquinho mais baixo que a zero, para criar um contraste. Ótima opção para quem tem o fio de cabelo um pouquinho mais grosso, quer dar aquele destaque na parte de cima. Então às vezes, em vez de tu usar navalha ou shaver, tu usando uma máquina de acabamento já é uma ótima pedida para te não dar aquele salto tão grande. Então a máquina de acabamento é bem o que fica entre os dois, entre navalha e a máquina de corte é a máquina de acabamento, beleza? Porém agora vamos falar sobre o degradê mais baixo de todos, que é o chamado de skin fade, degradê da pele, que pode ser feito tanto com a navalha quanto com a shave. Ambos deixam o fio muito baixo, extremamente, fica na pele, sendo que tem uma pequena diferença entre a navalha e a shaver, beleza? A navalha é passada apenas a favor do fio, ou seja, a gente não consegue no cabelo, pelo couro cabeludo ser diferente da barba, e principalmente pelo ângulo e tudo mais, tem muito mais fio no cabelo do que na barba, isso na maioria das pessoas, né? Então o que acontece? A gente não consegue passar a navalha ao contrário do fio, porque isso acaba machucando muito no cabelo, então a gente não passa a navalha de baixo para cima, só de cima para baixo. Isso quer dizer que a gente faz a navalha totalmente a favor do fio. Então fica ali pequenos toquinhos de nada, quase imperceptível, quando a gente faz degradê na navalha. E a gente tem a opção de fazer com a shaver, e aí fica ainda mais baixo do que a navalha, um pouquinho mais baixo. Isso porque a shaver tira mais que a navalha? Não é que a shaver tira mais que a navalha, é que a shaver a gente consegue passar ao contrário do crescimento do fio, ou seja, aqui a gente consegue passar para cima. É por isso que quando a gente faz barba na navalha fica mais baixa do que com a shaver, porque aqui a gente consegue passar a navalha ao contrário, diferente no couro cabeludo, que só a shaver a gente consegue passar ao contrário. Então no cabelo a shaver fica mais baixa
baixo do que a navalha. Então essa é a diferença entre as duas. É uma diferença perceptível? Não, é uma diferença, cara, só se tu passar a mão ao contrário, ficar prestando bem atenção pra te ver a diferença. Tá, e qual é a recomendação? Qual que eu devo escolher, Ayrton? Na verdade, entre a navalha e a shaver, eu acho que o que mais define é o tipo de cabelo e a pele. Por quê? Porque se tu tem um fio muito grosso, extremamente grosso, uma pele que é muito irritável pra navalha, talvez a navalha irrite tua pele. Porém, se tu tem uma pele que tem alergia a shaver, porque pode acontecer uma pele ser muito sensível a shaver, a navalha é uma opção melhor. Então tu tem que dar uma analisada em como tua pele reage para cada método. Tem pessoas que preferem a shaver, que irrita menos, já tem pessoas que a navalha, a pele se comporta melhor. Então tudo vai depender da tua pele, qual tu te adapta melhor. Então se tu está acostumado a fazer na shaver e sente que fica empipocado aqui depois de um dia, tenta fazer na navalha que talvez a irritação diminua. Ou caso tu faça na navalha e sente que irrita, tenta fazer na shaver que talvez a irritação diminua. Então a diferença estética entre os dois métodos não tem muito, é quase igual, praticamente igual. É mais o que te adapta melhor para a tua pele, diferente, por exemplo, do degradê da Zero e da máquina de acabamento, que existe uma pequena diferença, e entre a navalha e a shaver, que também tem uma diferença para a máquina de acabamento, porém entre essas duas não tem tanta diferença. Então tu vai escolher com qual tua pele te adapta melhor, que se irrita menos. Então isso vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma pele, cada pessoa tem uma oleosidade diferente da pele, que se adapta melhor para a navalha ou não. Então aí o ideal é tu ter uma experimentação tua própria, ou seja, experimenta um dia com a shaver, outro dia com a navalha e vê com o que tu te adapta melhor, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir qual degradê da Zero tu quer fazer, e se gostou do conteúdo importantíssimo, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente se vê toda quinta-feira aqui no canal da La Máfia Barbearia. Meu muito obrigado e até a próxima, valeu e fui!